cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Estamos indo para o final da carta de 1 Tessalonicenses. Os irmãos que têm vindo às quartas-feiras têm acompanhado um estudo, versículo por versículo da carta. E nós falamos aí desde o começo de ser uma igreja na Macedônia, que hoje seria a Grécia, que era uma igreja verdadeira para o apóstolo Paulo. E Paulo foi defendendo o ministério dele dos ataques dentro da igreja de Tessalonicense. Não sei se vocês vão lembrar disso. Os falsos mestres que passavam por lá e tentavam minar o evangelho de Paulo e a pessoa de Paulo. Quando chegou no capítulo 4, Paulo começou a levar para a vida prática, o que é ser uma vida prática de um cristão. E ele falou de como agradar a Deus, como vivemos uma vida que agrada a Deus. E ele tratou sobre a imoralidade sexual, que a forma que nós tratamos da nossa vida sexual, ela agrada a Deus. No finalzinho, quando ele está tratando desse assunto, ele fala sobre que um irmão não deve defraudar o outro, não deve nessa área sexual fazer um mal para um outro irmão, mas ao contrário, deve ter um amor mútuo pela igreja, ou seja, um amor entre os irmãos. E aí na última quarta-feira falamos sobre o amor fraternal, que a igreja ela é uma fraternidade. Vocês estão lembrando agora, aos pouquinhos, né? Que somos uma fraternidade e devemos viver, praticar esse amor no meio a essa comunhão, essa comunidade. Tudo isso porque Paulo vai entrar no assunto. A partir da próxima quarta-feira nós vamos falar sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. Ele vai falar do arrebatamento e da volta de Jesus nos ares. Então ele está preparando a igreja para falar desse assunto. Então ele falou do amor fraternal e hoje ele vai falar da vida prática. Poderia-se dizer que o tema dessa mensagem de hoje é como andar corretamente e não depender de ninguém. Como andar corretamente e não depender de ninguém. E aí, 3 pontos que Paulo fala. Sabe como andar corretamente e não depender de ninguém? Existe uma forma de agir, existe com aquilo que nos preocupamos e existe aquilo que fazemos. Então, se queremos andar corretamente, não depender de ninguém, devemos alinhar pela palavra de Deus como agimos, com o que nos preocupamos e o que fazemos. É isso que Paulo vai tratar hoje. Essa preocupação do apóstolo Paulo de tratar com a igreja, de ensinar a igreja essa questão de como agir, como viver, com o que se preocupar, é porque a igreja, ela não faz parte desse mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Mas, neste momento, nós vivemos neste mundo. Vivemos em meio a este tempo presente. E devemos saber como nos relacionar de forma política, de forma humana, com essas entidades terrenas. Paulo sabia que no contexto do apóstolo Paulo, era muito perigoso a igreja ser perseguida. Porque se houvesse qualquer deslize de algum cristão na época do apóstolo Paulo, a igreja poderia ser denunciada para os tribunais romanos, e os tribunais romanos vir com perseguições para com a igreja. Então, Paulo tinha uma preocupação de que os cristãos fossem vistos como bons cidadãos, que não criam problemas para o Império Romano, e dessa forma o evangelho possa prosperar, crescer
e multiplicar. Ou seja, Paulo não queria que os cristãos fossem conhecidos no meio da cidade por fazer passeatas, por fazer reclamações e todo esse tipo de alvoroço na cidade. Por isso ele começa aí dizendo que, olha, esforcem-se para viver uma vida tranquila. Esforcem-se para viver uma vida tranquila. Algumas versões usam a palavra ambição. Tenha a ambição de viver uma vida calma, uma vida quieta. E é interessante que a vida tranquila aqui pode ser uma vida pacífica. Fala assim, ai pastor, eu não tenho paz. As pessoas falam assim, quem aqui não está tendo paz nesses últimos dias? Pastor, eu não tenho paz, que luta. Aí Paulo está dizendo aqui, olha, eu vou falar para você como você vai ter uma vida tranquila. Como você vai ter paz, uma vida pacífica. Primeira coisa, é necessário esforço. É necessário, demanda energia, demanda esforço, demanda atitudes. Às vezes a gente acha que é fácil, pastor, para mim ter uma vida em paz, eu vou orar. Eu vou jejuar para Deus me dar paz. Eu vou pedir para Deus, eu vou orar de madrugada e pedir, Senhor, me dá paz, me dá paz, me dá paz. E Paulo está dizendo aqui, olha, é necessário você se esforçar para ter essa vida pacífica. Esforcem-se para viver tranquilamente. E o esforço aqui não é um esforço de oração, não é um esforço de entregar nas mãos de Deus, mas é um esforço, compete a você ter atitudes práticas que vão trazer paz para a sua vida. Enquanto você não tiver algumas atitudes que Paulo vai falar aqui, a sua vida vai ser no olho do furacão. Você não vai ter paz, não vai ter tranquilidade. Então vamos lá. O que ele fala aí? Primeiro, essa vida pacífica. Primeiro, vida tranquila, vida pacífica. Para ter uma vida de paz, é necessário ser um pacificador. Não tem como ter uma vida de paz se você não pacifica a sua vida. As suas atitudes, as suas palavras, as suas ações, ao invés de trazer paz, elas jogam lenha na fogueira. Então, como ter uma vida pacífica se não somos pacificadores? É impossível. Então, será que a nossa vida é uma tribulação porque os outros atribulam a nossa vida? Ou será também porque não conseguimos ser pacificadores? Será que colocamos lenha na fogueira? Primeira coisa, então, é ser um pacificador. Vamos abrir lá, Jesus falando em Mateus capítulo 5. Mateus, Sermão da Montanha, capítulo de número 5, versículo de número 9. Diz aí, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus, a característica de um cristão, a característica daquele que nasceu de novo, é que ele é um pacificador. Ele não briga, ele não arruma briga, ele não arruma confusão, ele pacifica. Ele engole sapo muitas das vezes, ou às vezes ele simplesmente não engole sapo, mas ele sabe falar. Às vezes a gente pensa que pacificar é só ficar quieto. Nem sempre. Às vezes pacificar é usar palavras corretas. Pacificar é usar palavras que acalmam os ânimos. Pacificar é conversar calmamente. Então, para ter uma vida tranquila é necessário ser um pacificador. E se formos esses pacificadores, seremos então filhos de Deus. Olha que interessante, então a Bíblia está dizendo que os filhos de Deus são pacificadores. E os pacificadores
vivem uma vida tranquila. Significa então que os filhos de Deus, os cristãos, tendem a viver uma vida tranquila. Então não é característica de um crente, de um cristão, ter uma vida tribulada, mas é ter uma vida tranquila, porque ele é um pacificador. Agora, aí a segunda coisa, depois de ser um pacificador, cuide dos seus próprios negócios. Então, como ser um pacificador? Uma das formas é cuide dos seus próprios negócios. Cuidar aqui é se preocupar. Sabe quando a gente fala assim, vai cuidar da tua vida? As pessoas estão querendo cuidar da nossa vida. E a gente fala assim, cuida da tua vida. Paulo está dizendo o seguinte, quer ser um pacificador, quer acalmar, cuida das tuas coisas, cuida das tuas responsabilidades. Não queira assumir as responsabilidades dos outros, não queira se intrometer nos problemas dos outros, porque senão a sua vida vai ser um caos. Para que trazer problema para você? Para que trazer dificuldade para você? Cuida dos teus próprios negócios. Se você é um fazendeiro, cuida da tua fazenda. Se você é um empresário, cuida da tua empresa. Não vai querer cuidar da empresa do outro. Cada um de nós temos atribuições. Já temos a nossa casa para cuidar, então por que eu vou querer cuidar da casa do outro? Já tenho a meus filhos para cuidar, por que eu vou querer cuidar dos filhos dos outros? Já tenho a minha esposa para cuidar, por que eu vou querer cuidar da esposa dos outros? Esse é o contexto, cada um tem a sua responsabilidade. Então cuide da sua responsabilidade, dos seus negócios. Então, primeira coisa é o que agir, não é? O que agir, como agir? Agir como pacificador, essa é a primeira coisa a fazer. Agir como pacificador. Segundo, com o que se preocupar? Se preocupar com as próprias responsabilidades. Não se preocupar com as responsabilidades dos outros. Terceiro, Paulo fala o que fazer. Aí ele diz, trabalhar com as próprias mãos. Trabalhe com as próprias mãos. O costume na época de Paulo era que somente os escravos faziam trabalhos manuais. Os filósofos, os ricos, eles usavam das outras pessoas mais próprias. Era como que, era vergonhoso fazer trabalhos manuais. Alguns não faziam. E outros também tinham preguiça de fazer os trabalhos manuais. Mas Paulo está dizendo o seguinte, trabalhe com as suas próprias mãos, levante o seu próprio sustento, não coma pela mão dos outros, não deixe que os outros te sustentem. E Paulo dá o exemplo, quando ele chega nas igrejas, ele vai trabalhar, ele reúne o grupo de cooperadores do evangelho dele e ele faz tendas, a Bíblia fala, ele era um fazedor de tendas, tendas de couro. Então, Paulo trabalhou com as próprias mãos para prover o próprio sustento. E esse é o exemplo cristão. Então, para termos olha mais ou menos o que a Bíblia está falando. Você quer ter uma vida em paz? Primeiro, seja um pacificador quando os problemas vêm. Segundo, cuida das suas próprias responsabilidades. E terceiro, trabalha. Quem tem a mente ocupada com trabalho não tem tempo para ficar tendo vida tribulada. Então, quando a gente foca no nosso trabalho, quando a gente foca em fazer alguma coisa, a gente não perde tempo discutindo por mensagem, discutindo por telefone, discutindo ao vivo. Por quê? Porque eu tenho uma grande obra e não posso parar. Sanbalat e Tobias queria de todo jeito arrumar confusão com Neemias. Mas Neemias falou assim, olha, eu tenho um muro para construir, eu não posso parar para ir brigar com vocês, para ter problema com vocês. Então, trabalhe, cuide da sua vida, não se intrometa na vida de outras pessoas. E terceiro, haja de forma pacífica. É interessante que, olha o capítulo, o 2 Tessalonicenses capítulo 3.
3:6. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 6. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Ponto. Primeiro, Paulo está falando de pessoas que vivem ociosamente. Prestem atenção naquelas pessoas que são os mais problemáticos, aqueles que mais brigam e mais arrumam confusão. Vem uma pessoa na sua mente, briguenta, só gosta de fazer escândalo, gosta de bagunçar. Aí eu pergunto para você, essa pessoa, ela é ociosa e não tem trabalho? Ela fica muito o dia inteiro sem fazer as coisas? Levanta a mão quem diz que sim. Ninguém sabe quem é, mas levanta a mão quem pensou na pessoa e sim. Pode levantar para mim ver. Vocês estão vendo que Paulo sabe que aquele que fica ocioso é aquele que faz a tribulação. Então, muitas das vezes, quando somos arrastados para as brigas, arrastados para os problemas, é porque deixamos o nosso trabalho de lado e ficamos ociosos também, entrando em bagunça, entrando em problemas que não são nossos. Porque se nós tivéssemos uma vida de trabalho, se preocupando com os nossos negócios, com as nossas responsabilidades, não ficaríamos ociosos e não teríamos tempo para arrumar confusão e para entrar em confusão. Então, a característica que Paulo está falando aqui são pessoas ociosas que ficam arrumando confusão, fofocando. E olha só o que mais que esses ociosos fazem. Versículo 7. Pois vocês mesmos sabem como deve seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente como quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Outra característica do ocioso, ele come às custas dos outros. Passar necessidade e precisar de uma ajuda é uma coisa, mas note, a pessoa ociosa, ela sempre está comendo à custa dos outros e está sempre levando problemas para os outros. Então, esses irmãos ociosos aqui que Paulo está falando, eles não queriam trabalhar, e por conta de não trabalhar, eles não tinham o que comer. E aí, eles iam comer na casa dos irmãos, porque era uma fraternidade, era uma comunidade, então um deveria ajudar o outro. Então, na desculpa do amor, um irmão ficava alimentando um ocioso. E Paulo está dizendo aqui, não, quem não trabalhar, que não coma. Então, trabalhe com as suas próprias mãos. Paulo está dizendo, sigam o nosso exemplo quando estivermos no meio de vocês. Nós trabalhamos. Trabalhar não significa somente trabalhar fora, trabalhar num emprego registrado. Trabalhar é estar ocupado, fazendo as coisas. Assistir televisão não é trabalhar. A não ser se o seu trabalho, como o nosso irmão Ricardo, é ficar assistindo jogos e anotando as coisas que passam lá. Mas normalmente, pessoas que trabalham, elas estão ocupadas com alguma coisa. Estar ocupado. E Paulo fala então, essas pessoas, eles queriam viver à custa dos outros. E por quê? Lembra que eu falei para vocês que nós vamos entrar na segunda vinda de Jesus? Sabe o que os irmãos pensavam? Jesus está voltando, vou trabalhar por quê? Jesus está voltando, então deixa eu sair do meu emprego e esperar a volta de Jesus. Jesus está voltando, eu vou vender a minha casa, vou sair do meu emprego. Então a última coisa que Paulo queria era que essas pessoas ficassem na cidade, indo de uma casa a outra, levando problemas. E imagine só, os tribunais romanos,
indo em cima da igreja por conta desses irmãos ociosos, que ficava arrumando confusão. Então, pessoas ociosas, cristãos ociosos, que ficam arrumando problema, entrando no problema dos outros, criando dificuldade, eles acabam atrapalhando a igreja. Lembra que nós somos uma fraternidade? Versículo 9. Não porque não tivéssemos tal direito, que é de receber alguma coisa da igreja, Paulo está falando, mas para que nós nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Além de não trabalhar, fica se intrometendo na vida dos outros. Então, às vezes, será que o teu problema, será que a tua vida, ou a vida de quem está nos assistindo, não está um turbilhão? Por quê? Porque tem um ocioso que fica levando e trazendo problema para dentro da sua vida? Ou será que você não é esse ocioso que fica levando e trazendo problema? Então, como vencer os problemas? Como ter uma vida tranquila? Se preocupe com a sua vida, seja uma pessoa ocupada com as suas coisas, com as suas responsabilidades e trabalhe com as próprias mãos. Por quê? Por que Paulo nos exorta a fazer isso? Qual é a importância de seguir essa exortação de Paulo? Versículo 12 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Diz assim: a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, para que vocês deem um bom testemunho para os que não são crentes. Os não crentes, aqueles que são de fora, olham e falam: que crente atribulado. Que crente, essa família de crente, esse crente só ouço briga, só dá discussão, só dá bagunça. 1 Tessalonicenses 4,12. Então, se Paulo quer que a igreja, ela dê um exemplo aos olhos daqueles que estão de fora. Por quê? Para que abra portas para evangelizarmos. Quem vai querer ouvir o evangelho da boca de um ocioso? Quem vai querer ouvir o evangelho da boca de um briguento? Ninguém vai querer ouvir falar que Jesus transforma casamento daquele que só ouve briga no casamento. Ninguém vai querer ouvir falar de um Jesus que transforma relacionamentos daquele que só ouve discussões e brigas nos relacionamentos. Então, Paulo sabe que diretamente afeta o evangelismo. Então, é necessário que tenhamos uma visão, vivemos honestamente para que os de fora vejam na nossa vida que somos pessoas pacíficas. Paulo quer que o mundo veja que nós somos filhos de Deus e eles saberão que somos filhos de Deus porque somos pacificadores. Não somos tribulados. Depois é que não dependam de ninguém. Então, como viver corretamente e como não depender de ninguém. Se nós somos pessoas ocupadas e trabalhando com as nossas responsabilidades, seremos pessoas produtivas. Pessoas que dependem das outras. Pessoas ociosas não são pessoas produtivas. Então, para sermos produtivos e não depender de ninguém, olha que interessante, Paulo
não quer que a igreja seja dependente de outras pessoas financeiramente. Notem que não tem problema nós nos intrometermos na vida das pessoas para aconselhá-las, para falar de Jesus para elas, porque é isso que fala antes, que está falando do amor fraternal. Então, se vamos entrar na vida de alguém com um amor fraternal, para aconselhar, para orar, é uma coisa, mas o amor fraternal não muda a vida das pessoas. O problema da pessoa é da pessoa, eu não posso assumir o problema dela para mim. Eu não posso ficar sem dormir com o problema dela. O problema dela é dela. Eu não devo, me sentir mal com o problema dela. Eu devo sim colocar aos pés do Senhor e chorar aos pés do Senhor. Mas o problema das pessoas não devem nos afetar ao ponto de não agirmos como cristãos. Sabe, existem duas formas de tratar isso. Existe uma forma em que nós temos um coração que cuida e absorve os problemas das pessoas como verdadeiros cristãos, que aconselham, amam e servem. E existe uma forma que absorvemos os problemas das pessoas como esponjas emocionais e nos ferem e nos faz mal. Então, quando absorvemos como esponjas emocionais, que o problema das pessoas nos faz mal, nos machuca, nos entristece, nos preocupa, nos deixa sem dormir, aí a gente começa a não ter fé e não andar por fé, começamos a falhar com Deus por conta do problema dos outros. Aí não está certo. Paulo tinha uma perspectiva de que, ainda que por fora nos desgastamos, por dentro nós nos renovamos diariamente. O mesmo apóstolo que diz interiormente eu sou renovado dia após dia, ele diz, olha, eu sofro como dores de parto por vocês. Então não era uma pessoa que não se importava com o problema das pessoas, ele se importava. Ele sentia como que dores de parto para ver os filhos dele nascer na fé, crescer na fé, andar na fé. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha renovação espiritual diária. Então não podemos nos preocupar com as pessoas, com os problemas das pessoas e acordar todos os dias cabisbaixos, preocupados, reclamando, choramingando, murmurando por conta do problema do outro. Nos preocupamos, amamos, mas cada dia levantar de cabeça erguida, porque o Senhor está na frente, o Senhor está no controle, é o Senhor que faz. Então, Paulo não quer que nos afastemos de pessoa. Ah, pastor, então, eu tenho que me esforçar para viver uma vida em paz, eu tenho que me esforçar para viver uma vida tranquila? É fácil, eu vou me esforçar bastante, eu vou comprar uma passagem para um mosteiro, e eu vou para longe onde não tem ninguém. Aí eu vou ter uma vida em paz, acordar de manhã só os passarinhos, tomar o meu café, sem celular. A vida em paz, então, é longe de pessoas? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, não é a paz que se afasta das pessoas. Eu vou viver em paz, então não vou falar mais com a pessoa que me traz problema. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É andar em paz, é cuidar da sua própria vida, cuida dos seus próprios negócios. Não envolva os seus problemas ou nos problemas dela. Converse com a pessoa. Tenha um relacionamento com ela, mas um relacionamento superficial. Um relacionamento que não vai envolver os problemas. Vocês estão entendendo, irmãos? Dessa forma, a gente vai ter uma vida pacífica. Por que essa vida pacífica? Porque Jesus está voltando.
Queremos estar vivendo numa tribulação, prestes à vinda de Jesus? Essa é a filosofia da igreja. Ah, pastor, já faz 2000 anos que os pastores, os apóstolos, todo mundo sobe numa igreja, num púlpito e fala, Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas até agora já passou 2000 anos dessa historinha aí dos pastores de Jesus está voltando e até agora nada. Eu não sei vocês, mas todos esses que pregaram e que ouviram isso já estão com Jesus. Então, Jesus já voltou para eles. Ou seja, ou ele vem até nós, ou nós vamos até ele, mas não vai demorar. Não vai demorar. Pode demorar no máximo entre 80 a 100 anos para cada um de nós, mas mais que isso não demora. Mais do que isso nós vamos estar com ele. Então não tem por que viver uma vida atribulada. Não tem porquê. Jesus então quer que a sua igreja viva uma vida tranquila e pacífica esperando a vinda dele. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra que nos dá a direção de como ter paz, de como viver uma vida pacífica, Senhor, de como encarar os nossos problemas, as nossas dificuldades e passar por elas, Senhor, sendo confiantes no Senhor. Conduz a tua igreja, guarda o teu povo, Senhor, para que eles vivam uma vida pacífica, cuidem, Senhor, dos próprios negócios deles e esperem a tua vinda, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Leva os seus filhos em paz, os guarda.